Bom, esse vídeo aqui eu vou falar pra vocês as 6 coisas que eu aprendi com o alcoolismo do meu filho. Eu tinha feito até uma colinha, então tá aqui, ó, as 6 coisas que eu aprendi com o alcoolismo do meu filho. A primeira delas é que o álcool, ele é sim, né? Vou tentar evitar falar essa palavra pra não ser penalizada pelos algoritmos aí. Mas enfim, a gente tem a falsa ideia de que quando a gente fala de substâncias ilícitas, a gente tá falando de maconha, de cocaína, de crack, de outras drogas tão pesadas, né? Sendo que o álcool, na minha visão, ela é a porta de entrada, assim. Ela tá presente na grande parte, se não em todas as casas de famílias do mundo inteiro, não só do Brasil. E é uma coisa, é uma socialmente aceita, que as pessoas estão acostumadas a conviver com ela diariamente, então, e ela passa desapercebido, né? Assim como foi com o cigarro por muito tempo, o álcool, eu tenho essa impressão, assim, na verdade eu comecei a enxergar ele dessa forma. A segunda, que diz muito, tem muita ligação com a primeira, é que ela é a principal porta de entrada para o uso de outras substâncias. Exatamente por isso, porque por ela estar presente na vida das pessoas de uma forma tão natural, ninguém olha ela como uma porta de entrada. As pessoas sempre acham que o consumo de alguma coisa ilícita começa com o cigarro ou a maconha, mas, né? A maconha por ser uma coisa ilícita. Então, o cigarro e o álcool, eles são lícitos, né? É vendido, então não é proibido a venda. A não ser para menores de 18 anos, que a gente sabe que não é também cumprida essa regra. Então, o que eu aprendi foi isso, assim, eu comecei a olhar o álcool com outros olhos, porque eu nunca tinha dado devida importância para isso. A terceira delas é que o alcoolismo é uma doença e isso não é óbvio, porque a gente acredita que alcoolismo ou uma pessoa alcoólatra são aquelas pessoas que já perderam tudo, que estão na rua, que são moradores de rua, e sendo que não, né? Eu, com os meus estudos, o que eu tenho aprendido, o que eu tenho buscado de informação, é que existem diferentes níveis de alcoolismo, né, pro alcoolismo. E às vezes ele tá disfarçado da forma mais sutil, assim, que a gente não percebe, que a pessoa consegue controlar. E muitas vezes um indicativo de que a pessoa tem um problema com o alcoolismo é exatamente esse, assim. Ela no momento que ela é desafiada, ela consegue com um custo ali, porque ela exige muito esforço por parte dela, conseguir provar para alguém que desafia, falando, você não consegue parar de beber. Fala, você quer ver que eu consigo? Aí a pessoa vai ficar um final de semana sem beber para provar para ela mesma, para as pessoas, e depois ela continuar. Então, um grande indicativo de que a pessoa tem algum nível de alcoolismo ali já, ela nunca ter parado pra pensar, tipo assim, nunca precisei pensar na possibilidade de parar de beber, porque eu não preciso, né, eu consigo controlar, eu tenho controle aqui, e só de pensar, talvez, nessa possibilidade de um dia ter que parar, ou um dia ter que ficar sem, já dá uma certa ansiedade ali na pessoa, e isso é um indicativo de que provavelmente tem um nível de alcoolismo aí. Então, pra mim, isso também não era óbvio. Eu também tinha essa visão de que, não, tudo bem, se você bebe só de final de semana, se você não causa grandes problemas. Só que, gente, se for parar pra pensar, pelo menos pra mim, todos os casos de bebida da minha família ou próximos a mim sempre deu algum tipo de confusão. Só que pra mim só acendeu o alerta, só caiu a ficha quando foi com meu filho, porque eu comecei a ver meu filho se colocar em situações de risco e em situações muito perigosas, a ponto de ele poder perder a vida ou tirar a vida de alguém. E aí que eu falei, não, peraí, isso daí tá errado. Então, pra mim não era óbvio. Então, eu acredito que pra muitas pessoas também pode não ser.
A quarta é que não existe dose segura de álcool. E eu fiz até uma brincadeira aqui que nem aquela famosa tacinha de vinho que faz bem ao coração, porque não faz. Não existe dose segura de álcool, né? É a mesma coisa de perguntar se existe dose segura de cigarro. E como tem esse viés, essa ilusão de que, não, uma taça de vinho faz bem pro coração por conta dos flavonoides que Só que assim, o nível de flavonoides dentro de um vinho, ele é infinitamente menor, assim, não alcança os níveis que realmente o organismo precisa. Então, é totalmente uma notícia, assim, que eu até estudo sobre o comportamento humano, e eles falam muito disso, de que quando você propaga uma notícia que é falsa, todo mundo acredita naquela notícia, as famosas fake news. E quando você desmente, as pessoas não acreditam. É muito mais fácil você acreditar na notícia falsa do que na verdadeira. E isso é fato, assim, é real, muito real. Então, por mais que hoje a gente tente desmistificar isso, de falar que não, é mentira, já foi comprovado cientificamente, o próprio pesquisador, que eu acho que ele era um médico cardiologista mesmo, que passou essa informação, e ele mesmo se retratou depois através de informações, né, da ciência e tudo mais, mas as pessoas não querem nem saber. É muito mais fácil a gente acreditar no que é confortável pra gente. Então, se você já tem aquela predisposição de gostar, tal, e aí você ouve falando que, olha, pode tomar que faz bem, era tudo que eu queria ouvir. Então, quando alguém chega falando que não, a gente simplesmente abstrai, né? A gente simplesmente finge demência. A quinta é que, ao contrário do que muitos pensam também, o órgão mais afetado pelo álcool não é o fígado, e sim o cérebro. Então, a gente tem a falsa ideia de que até dá problema no fígado, até acontecer alguma coisa, até dar uma cirrose. Então, é muito tempo, você precisa beber muito. Só que, em questão de minutos, o álcool chega no cérebro, o álcool consegue ultrapassar. A gente tem tantas doenças aí, né, do cérebro, doenças de deficiência cognitiva, como Alzheimer, e que a gente não conseguiu ainda descobrir medicamentos que consigam parar essa doença, exatamente porque o cérebro, ele é uma região do nosso corpo, ele é muito protegido. E tem que ser assim, né? Porque imagina se qualquer coisa chegasse afetasse o nosso cérebro. E o álcool é uma dessas substâncias, que em questão de minutos, ele é capaz de... A gente tem a parte do córtex pré-frontal, que é responsável pelas decisões, pela parte mais racional mesmo, da gente conseguir frear os nossos comportamentos, da gente conseguir tomar algumas decisões. E é a primeira parte que é desligada quando se consome bebida alcoólica, né? E por isso que tá explicado por que as pessoas começam a fazer coisas que em sã consciência ela não faria. Porque o álcool desliga essa parte, então você fica totalmente sem filtro. E muitas pessoas acham que ficam legais dessa forma, né? E eu que sempre fui a chata do rolê, que nunca bebeu, eu olhava e falava, não é possível que a pessoa não tá percebendo, e realmente não percebe. Então, muitas coisas a gente só toma consciência quando a gente tem o conhecimento sobre aquilo, né? Então, fica aí que uma das partes mais... o órgão mais afetado, definitivamente, é o cérebro, e não o fígado. Não que ele não prejudique outros. Uma outra coisa importante que eu descobri, eu tava até estudando hoje isso, que o álcool, ele é absorvido 20% pelo estômago e 80% pelo intestino. Então, e ele é um dos maiores causadores de câncer, né? O que não é divulgado, o que não é falado sobre isso. Enfim, a sexta, que pra mim é uma das mais importantes, assim, que tá sendo no meu processo, é que existe uma luz no fim do túnel e que é possível a gente fazer e ser parte da solução, assim, que... Eu acredito que com compaixão, com amor, com paciência, com resiliência, com empatia, é possível a gente mudar essa situação, assim. Eu falo isso porque eu ouvi por muito tempo, muitas vezes, que era pra eu deixar, que ele só bebia porque eu bancava, ou que eu precisava deixar ele chegar no fim do túnel né, no fim do poço, aliás, pra acordar pra vida, que só era que ele se visse sozinho. Mas, gente, eu sou mãe, então eu não sei qual o significado, talvez
tenha diferentes significados para outras mães, para outros pais, mas eu, a partir do momento que eu tive ele, é minha responsabilidade. Então, independente de ele ter 15, 20, 30, 50 anos, a responsabilidade da gente criar, da gente educar e da gente formar um ser humano, um filho, eu acredito que seja pro resto da vida. É óbvio que tem as responsabilidades que ele vai assumir, como ele assume. Hoje ele também tem um filho, eu tenho meu netinho, mas a responsabilidade de um pai e de uma mãe, eu acredito que seja para sempre. Então, essa questão de orientar, de aprender, de se desenvolver, de crescer, não de apontar erros ou de ser babá, né, de filho adulto, nem nada disso. Então, a minha concepção e a minha visão mudou muito sobre isso, porque eu acho que é um aprendizado em via de mão dupla, assim, porque enquanto eu tô ensinando ele, eu preciso aprender para poder ensinar. Então, isso fez total diferença. E aí, quando eu comecei a me ver que eu podia fazer parte da solução, que eu podia fazer parte de ajudar ele a sair dessa situação, porque não é uma situação que ele gosta. E eu acredito que nenhuma pessoa que tem algum problema com dependência química, seja com álcool ou com qualquer outra substância, goste de passar por essa situação. E na minha visão, eu acho que a gente não romantizar, mas a gente tentar se colocar no lugar da pessoa, porque muitas vezes as pessoas também não sabem lidar com essa dor. E elas usam isso e fazem disso exatamente por fugir de algumas situações. Então, para mim fez total diferença e eu acho que esse é o caminho, assim. Muitas pessoas podem não concordar comigo, mas para mim esse foi o caminho e essa foi a solução. Então, esse vídeo foi para falar das 6 coisas que eu aprendi. E se você também passa por esses desafios aí, eu queria que você deixasse aqui nos comentários se alguma dessas também você já tinha percebido. Ou se são outros desafios, como que você tem lidado, como que você tem feito, qual a situação, quantos anos seu filho tem, quantos anos ele começou a beber. Então, eu gostaria de dividir, vai ser um prazer dividir essas histórias e essas experiências com você. E já deixa um comentário aqui pra mim, já me segue e a gente se vê no próximo vídeo.